Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje a nossa aula será de História. Então você já pode pegar o seu livro para acompanhar a discussão de hoje. Podem abrir na página 54 e nós hoje vamos discutir sobre os indígenas. Só recapitulando o que nós discutimos na aula passada, nós falamos um pouco sobre cultura e aí falamos sobre esse quadrinho aí que fala sobre alguns aspectos que compõem a nossa cultura, como a linguagem, comportamento, as construções, o dia a dia das pessoas, religião, alimentação. Então tudo isso compõe a nossa cultura. E vocês sabem que a nossa sociedade brasileira, o nosso país, ele foi formado basicamente por três grandes grupos sociais: os indígenas, os portugueses e os africanos. Então nós vamos iniciar a nossa discussão na aula de hoje sobre os indígenas. Eu marquei aqui no livro alguns pontos para nós discutirmos, a começar da página 54. Então o primeiro ponto é a linguagem. Hoje nós falamos a língua portuguesa, que é oriunda da cultura portuguesa. Mas quando os portugueses chegaram no Brasil, a língua que era falada na época não era a língua portuguesa. Era dialetos diferentes para cada grupo ou etnia dos índios. Nesse caso, nós temos uma língua bem conhecida por nós dentro do mundo estudantil, que é o Tupi, Tupi-Guarani, que fez parte de um grupo significativo de indígenas que compunha justamente esse grupo social, né, que falava o Tupi. Essa língua ela sofreu muito no quesito de diminuição de pessoas falantes. Por que eu digo isso? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, o primeiro contato entre portugueses e nativos, os indígenas, fez com que houvesse uma opressão da cultura nativa. Então, como a atuação dos portugueses no Brasil foi uma atuação de opressão, de dominação, eles queriam explorar o país, eles não tinham o objetivo de compartilhar a cultura, eles não tinham o objetivo de desenvolver o país, de viver aqui. Não, eles não tinham, eles tinham o objetivo de explorar. E para que isso ocorresse, eles precisavam se comunicar com os indígenas. Então eles não tiveram a preocupação de aprender o dialeto indígena, não, eles impuseram a sua cultura. Então, essa violência ela foi muito difundida no início dos primeiros contatos entre portugueses e entre indígenas. É tanto que com o passar dos anos e esse contato se estendendo, muitos indígenas eles foram deixando de falar a língua nativa, falando apenas o português. Claro que esse contato entre índios e portugueses não ocorreu de forma simultânea em todo o território, não foram todos os indígenas que tiveram contato com os portugueses. A gente está estreitando aqui o nosso universo de discussão para os indígenas que tiveram esse contato, tá certo? Uma outra questão interessante a nós discutirmos sobre a cultura indígena corresponde à habitação deles. Eles não viviam em cidades como nós, eles não viviam em fazendas, não, pelo contrário. Eles viviam em pequenas comunidades chamadas de aldeias. Se você observar na página 55, na base do livro, vai ter três formatos de aldeias. O formato circular, o formato em U e o formato na horizontal, onde as casinhas deles, que são chamadas de ocas, eram construídas. A mais comum e que nós normalmente vemos em filmes, documentários, é essa aldeia em formato de O, a bolinha, né? Essa aldeia ela é bastante difundida na mídia. E aí, algumas coisas se diferenciam entre as construções dessas ocas para as nossas construções hoje. Para vocês terem uma ideia, a casa em que você vive é construída de tijolo, madeira, telha. As ocas não. No primeiro pontinho aí da página 55 tem falando exatamente do material. Ele era construído de palha, de cipó e de madeira.
Então veja que eram elementos totalmente retirados da natureza e sem serem transformados. É tanto que, pelo estilo de vida dos indígenas, isso facilitava a mudança da comunidade indígena de um lugar para outro sem provocar grandes impactos. Tenham em mente que alguns grupos indígenas eles viviam exclusivamente da coleta, da caça e da pesca. Então, se o recurso ele fosse ficando reduzido naquela região, era fácil mudar de um lugar para o outro, visto que as aldeias elas eram meio que móveis, visto que o material delas eram extremamente fáceis de se conseguir. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o terceiro ponto, também da página 55, que fala sobre a questão da segurança na construção das aldeias. Eles precisavam ter em mente que o lugar onde eles iriam construir a aldeia precisava ter alguns elementos que proporcionassem uma melhor qualidade na vida deles. Por exemplo, eles precisavam construir as suas aldeias em lugares que possuíssem rios, para que eles tivessem acesso à água, para que eles tivessem acesso à pesca. Eles também precisavam construir as suas aldeias em lugares de florestas densas, para que eles pudessem caçar esses animais. Então veja que havia toda uma escolha do ambiente em que essas aldeias elas seriam construídas. Nós ainda podemos falar, e aí você vai virar a página 56, sobre a distribuição dos trabalhos. Hoje nós temos o nosso trabalho não definido mais pelo sexo. Homem faz uma coisa, mulher faz outra. Não é mais dividido, não é dividido dessa forma. Hoje o trabalho ele é dividido por competência. Então, se você desenvolve a sua competência na área da educação, independente de ser homem ou mulher, você vai ser professor. Se você desenvolve a sua competência na área da saúde, independente de ser homem ou mulher, você vai ser médico, enfermeiro e etc. Mas nesta época, e falando estritamente dos indígenas, o trabalho ele era definido. O que o homem fazia, o que a mulher fazia. Então, veja que o homem ele era responsável basicamente pelas construções, pela caça e pela segurança. A mulher ela era responsável pela agricultura, ela era responsável pela alimentação e ela também era responsável pela produção dos utensílios. A criação das crianças era um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. É bem comum as mães serem as grandes responsáveis na orientação educacional das crianças. Mas naquela época não, era a responsabilidade de toda a comunidade indígena, sendo que elas acompanhavam os seus pares para aprender o dia a dia. Então não existiam escolas, a educação ela era prática. Os meninos eles iam com os homens, os adultos, e aprendiam as atividades dos homens. As meninas iam com as mulheres e aprendiam a atividade das mulheres. Interessante também mencionar que esse conceito que nós temos sobre a propriedade privada, o meu, a minha casa, o meu carro, o meu caderno, isso era um conceito que não existia na comunidade indígena. Tudo era compartilhado, eles produziam e compartilhavam tudo para todos. Então, é basicamente essa a explicação da aula de hoje. Eu quero deixar para vocês uma orientação que vocês acompanhem a descrição do vídeo. Vai ter uma atividade para que vocês respondam. O professor Gessian ele vai elaborar uma atividade, colocar na descrição do vídeo. Vocês vão clicar no link da descrição que vai direcionar vocês a algumas perguntas para vocês responderem. As dúvidas, como nas outras oportunidades, vocês devem deixar nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!